Queria agradecer a presença de todos. Primeiro horário do dia. Como diz o doutor Bruno, a gente está engatando ainda, né, doutor Bruno? Nós estamos aqui com a mesa redonda de cardiologia e eu já gostaria de dar início convidando o doutor Bruno Pereira Valdigem para falar do atendimento das principais taquiarritmias no pronto-socorro. Doutor Bruno é eletrofisiologista e estimulista do Instituto Dante Pazzanese, da Rede DOR e do Hospital Albert Einstein. Tem doutorado pela Unifesp, pós-doutorado pela USP e é diretor de comunicação do ABEC e DECA, membro do board editorial do Medscape em português. Doutor Bruno, por favor. Palmas para vocês que acordaram cedo hoje, obrigado. Atendimento às principais taquiarritmias no pronto-socorro. Esse tema é interessante porque a gente frequentemente, a gente se depara com isso no dia a dia e cada vez mais, ainda mais hoje que os pacientes estão orientados a chegar no pronto-socorro com sintomas que justifiquem causa cardiológica. Pós-Covid, a gente voltou a receber essa enxurrada de pacientes cardiológicos. E quem vai dar plantão, geralmente, passa por essa situação que eu vou colocar aqui. Você está em casa em paz, hoje é uma sexta-feira, isso pode acontecer com vocês ainda. 2h30 da tarde, alguém liga e oferece um plantão, porque está ocupado, e pede, por favor, para você tentar chegar um pouquinho, se consegue quebrar o galho, o gato foi atropelado, tem que levar a avó no jiu-jitsu, tem alguma coisa específica que você não pode ficar naquele momento, e você se solidariza e vai. O plantão geralmente é tranquilo, nunca acontece nada, e 7h02, você teve 2 minutos de paz, uma mulher de 25 anos, com uma história pregressa de palpitações, usa alguns suplementos, X, não sei o que é isso, mas tem um ataque cardíaco quando criança, chega lá com 95/50, incomodada, a ausculta está boa, com esse eletro. Chegou esse eletro e você, óbvio, a paciente foi monitorizada, chegou no pronto-socorro, qual que é a primeira alternativa que vocês fariam com essa paciente? Lembrando que a arritmia é uma coisa muito interessante, o pulmão é a janela do coração. Então, você consegue ver a repercussão que o paciente está tendo em relação, quando você ausculta. O paciente com estertores, ele já está começando a acumular líquido no pulmão, o tempo diastólico reduziu pela taquicardia, já está começando a instabilizar. Dali para frente, a janela começa a ficar um pouco mais curta, então daí cuidado. Então, vamos lá. Eu podia pedir mãos, mas vamos lá. Letra A, adenosina em bolos, rápido, adenosina lenta, em meia hora, correndo, amiodarona, 300 mg em bolos, ou cardioversão elétrica. Alguém vota A, adenosina em bolos? 3 votos, 4. Adenosina lenta para diminuir o sintoma, que a adenosina dá um mal-estar, daquele mal-estar quando você faz o bolo de adenosina, sensação de fraqueza, morte súbita, pressão cai. Alguém quer fazer adenosina lenta? Ainda bem que não, porque não funciona, a adenosina vai perdendo efeito à medida que ela entra, então tem que ser bem rápida, a sensação é o preço a pagar por reversão. Amiodarona, 300 mg em bolos. Alguém vota amiodarona? Tá. A amiodarona é uma opção interessante, porque a amiodarona, para fazer o efeito de antiarrítmico que a gente quer, leva umas 3 semanas. Então, e a amiodarona em bolos, o diluente da amiodarona que a gente tem no Brasil, ele é vasoplégico. Então, se você correr a amiodarona rápido, apesar de estar bem embasado isso na CLS, o paciente pode instabilizar, porque ele vai fazer hipotensão. Cardioversão elétrica também é uma coisa interessante. Então, quem votou adenosina em bolos, fez a adenosina, o paciente estava bem, tem PA, tem pulso, tem tudo, e alguma hora a adenosina começa a fazer efeito. Entrou, flush, nesse momento a enfermagem checa a conexão para ver se está tudo ok, você olha, o paciente está começando a suar frio, resmungar, e volta ao normal. E aí, isso é feito a adenosina, isso é normal, a adenosina bloqueia o nó atrioventricular. Numa taquicardia supraventricular, ela bloqueia o nó, às vezes tem um tempinho de respiro para a condução voltar. E todo mundo volta a respirar. Vocês mandam para casa com digoxina, amiodarona, beta ou sem nada. São todas opções interessantes, mas assim, digoxina. Digoxina, se for uma via anômala, a digoxina pode acelerar o fluxo pela via anômala. Apesar do Wolff-Parkinson-White ser uma coisa que você vê no eletro, onda delta, boa parte das taquicardias, elas têm uma via só retrógrada. Então, você vai dar digoxina ou bloqueador de canal de cálcio, a via pode acelerar. Então, você vai piorar o circuito da taquicardia. A amiodarona só vai fazer efeito em 3 semanas. Lembra, se vão dar esse remédio para ela, vai ser como se desse um beta-bloqueador, e beta-bloqueador é muito mais fácil de cuidar. O beta-bloqueador em si é um remédio que diminui as crises. Eu sugiro começar com beta. Vocês poderiam discutir observação por um período e ver se ela faz outras crises. Mas ela tem histórico de crise, e uma crise
que durou um tempo longo, que foi no pronto-socorro, com frequência alta. Beta-bloqueador é a medicação que consegue, vamos dizer assim, abraçar mais o paciente com menor risco. Esse liberou a paciente, 9h15, chegou um senhor revascularizado prévio, queixa de cansaço, longa data, deu uma piorada hoje, não está congesto, você escutou, tem os remédios OAS, clopidogrel, atenolol, está com um ataque com QRS estreito, pressão está boa, está limítrofe, e você faz adenosina de novo, em bolos. Deu certo na primeira, né? A gente pode tentar mais uma vez. Com adenosina em bolos, você encontra isso aqui. Dá para notar que entre um QRS e o outro, você tem um serrilhado, um sinusoidal, uns dentinhos para baixo? Isso são ondas F, isso é um flutter atrial. Um paciente já com doença cardíaca estrutural, o flutter atrial pode nascer junto com a fibrilação atrial, porque a fibrose e o estresse atrial vão fazer esse paciente estar mais propenso. Bom, decola, é um flutter atrial. Por que não é fibrilação atrial? Fibrilação atrial é um ritmo irregular, é a ausência de ritmo atrial. Você tem um caos completo dentro do átrio, vários pontos batendo ao mesmo tempo, você vê uma irregularidade da linha de base. O flutter você tem uma organização. Taquicardia supraventricular, apesar do flutter não ser ventricular, considera-se ataque supra, a taquicardia supraventricular foi cada vez mais ganhando um nome baseado em reentrada nodal e reentrada por via anômala. O flutter atrial ganha um espacinho delicado, especial, porque você precisa anticoagular esse paciente. Fibrilação atrial e flutter atrial, ainda mais em pacientes com 65 anos ou mais, com doença estrutural, você tem indicação de discutir anticoagulante. E isso protege o cérebro do paciente. Esse ataque não está matando ele, mas um AVC pode matar. Então, sempre discutir anticoagulação, e se o paciente não tiver indicação não puder anticoagular por alguma razão, discutir até a oclusão de apêndice atrial, para você poder proteger o paciente de AVC. Alguma proteção tem que ser dada. E a AS não é proteção. Isso é uma coisa que vocês precisam guardar. A AS não protege contra AVC paciente com arritmia atrial. Na diretriz de neuro, isso aí pode ser discutido pensando em placa de carótida, mas pacientes com arritmia atrial tem que se discutir baseado num score clínico, Chade-Vasque, ATA, por exemplo. Bom, esse paciente ficou internado, você conseguiu controlar a frequência dele, não precisou cardioverter naquele momento, ele não estava instável, você não sabe se ele tem trombo no átrio já ou não, se cardioverter um paciente com trombo no átrio pode ser um problema, e ficou internado para um arritmologista chegar no dia seguinte, dar uma olhada, ver se tem como fazer ablação. O flutter é curável boa parte das vezes. E aí você estava na tua hora de descanso, um pouco mais tarde, naquele plantão tranquilo, chegou uma mulher retilista, uma história de troca de válvula mitral há 10 anos, frequência respiratória de 24, PA inaudível, sudoreica, mal, e o seu colega, como viu que você fez adenosina e funcionou, decidiu fazer adenosina nela também. Por que não fazer adenosina? Já que deu certo uma vez, pode dar certo de novo. Estão notando que não tem PA? Essa paciente claramente estava instável hemodinamicamente. Você faz adenosina, você pode até ter uma redução da frequência transitória e logo depois o tônus adrenérgico aumenta, você taquicardiza. O efeito da adenosina é esse. Então, assim, isso aí, na paciente com instabilidade hemodinâmica, salvo você seja muito preparado para cardioverter depois, não justifica se fazer adenosina, a menos que, claro, que você esteja completamente seguro que é uma taquicardia supraventricular que vai sair com isso. Não você pode ter esse efeito. Vários episódios de taquicardia pós-adenosina. Paciente instável. O que são critérios de instabilidade? Confusão mental, congestão pulmonar, hipotensão, angina, síncope. É importante você cuidar para você não instabilizar mais ainda esse paciente. Esse paciente deve ser monitorizado, tudo preparado para intubação, caso necessário, preparado para cardioversão e, sim, sedado. Por favor, não choque em paciente acordado. Dói, o paciente pode esquecer tudo de bom que você fez por ele, mas ele vai lembrar a dor do choque e a vontade de matar você se você não tiver sedado ele adequadamente. Isso aí ele já viu várias vezes. Então, o que você faz depois disso? Amiodarona, cardioversão elétrica, xinga o plantonista que fez adenosina, ou o colega que te passou o plantão. Você tem todas as acima aqui, mas só que provavelmente a amiodarona endovenosa em bolos, como a gente falou antes, não é uma opção boa. Você vai poder, o efeito vasoplégico da amiodarona correndo muito rápido pode estabilizar mais ainda o paciente. E o efeito benéfico que você quer, você não vai ter naquele momento. O efeito da amiodarona agudo é como se você tivesse dado um esmolol ou um metoprolol. Vai basicamente criar um efeito de beta-bloqueio transitório no paciente. Tá bom?
Então, cardioversão elétrica é sempre uma opção. Você está correndo contra o risco de ela ter um coágulo, um trombo no apêndice e ele ir para frente. Só que, por outro lado, o problema real e imediato desse paciente é a instabilidade hemodinâmica, baixo fluxo de coronário e baixo fluxo cerebral. Não tenham medo de cardioversão elétrica. Cardioversão elétrica é o antiarrítmico mais seguro que vocês vão encontrar, porque após a cardioversão elétrica, o paciente vai voltar no ritmo que você deseja que ele tenha, de qualquer forma. Ele vai voltar com vias aéreas protegidas, com tudo preparado e sem um efeito rebote, por exemplo, de uma medicação que vai ser bradicardizante. 2 horas o paciente está bem. Agora está melhor da congestão, o ritmo está sinusal, foi cardiovertido, está mais estável. O que vocês acham que seria importante para esse paciente? Essa é uma pergunta até capciosa, que já te dá a opção de todas as anteriores. Você precisa tratar a fibrilação atrial de uma forma mais global. Fibrilação atrial, que é um ritmo desorganizado, ele precisa ser tratado com anticoagulação, que é o ABC da FA, B, que é o melhor controle de ritmo, que é o Better Control, e o C, comorbidade. A, anticoagulação, você vai proteger o cérebro do paciente. O que mata na FA é AVC. Então, você vai discutir com o paciente, vai ver risco, benefício, você vai tentar entender como é que ele se protege melhor. Seja com um anticoagulante, varfarina, os novos anticoagulantes, seja com alguma estratégia para prevenção mecânica, seja fazendo nada. Alguns pacientes, o risco de anticoagular é igual ou maior do que o benefício. Nesse paciente, você opta por não fazer nada. Pós-cardioversão, você sempre tem que anticoagular 1 mês. Mas pacientes com FA, independente de ser paroxística, persistente ou permanente, você tem que discutir uma estratégia a longo prazo. Tá? B, melhor controle, você cardioverteu. Ela está bem no ritmo sinusal, então vamos investir em manter esse ritmo sinusal, seja com drogas, seja com indicação de ablação. Se você conseguiu, não no caso dela, controlar a frequência cardíaca ela ficou bem com frequência cardíaca controlada, vamos discutir qual o melhor remédio para deixá-la com frequência controlada. Beta-bloqueadores, bloqueador de canal de cálcio, se a função ventricular for boa. Então, isso aí vai individualizar para aquele paciente. Mas o melhor controle de sintomas, que deixar ela assintomática. Ninguém merece sofrer vivendo com palpitação. E C, comorbidade. O paciente tem apneia do sono, o paciente está intoxicado com alguma droga, o paciente tem tireotoxicose. 7% dos pacientes com amiodarona têm distúrbio de tireoide por hipertireoidismo, não é nem hipotireoidismo, a longo prazo. Então, reavaliem esse paciente de uma forma que vocês consigam tirar os fatores desencadeantes, proteger o cérebro e fazer uma forma que a pessoa fique assintomática nessa sequência de prioridade. Você já ia dormir, né? 3h30, está acabando o plantão, já xingou todo mundo que você podia xingar. Homem tabagista, 55 anos, dor no peito, um episódio de síncope em casa. Vocês podem esperar a aula da Indalis daqui a pouquinho, mas o paciente está lá, de qualquer forma, com dor no peito sudorese, está instável. A aula dela vai começar daqui a 25 minutos, não dá tempo. Eletroadmissão. Quem vota em TAC supra para esse paciente? TAC supra com aberrância, TAC supra com Wolff, TAC supra com... Quem vota em TV? Quem acha que tem que se considerar TV? 1, 2... Quem vai esperar passar o plantão para o próximo condenado assumir esse BO aqui? Melhor não, né? Taquicardia ventricular. 80% das taquicardias que QRS largos são ventriculares. E, na dúvida, tratem como. Essa, em especial, tem uma duração do QRS de 200 milissegundos. Passou de 160 com bloqueio de ramo esquerdo, 140 com bloqueio de ramo direito. Muito provavelmente é TV. Vocês podem usar critérios de Brugada, que são uma estratégia bem legal, só que é dependente de posição dos eletrodos. Vocês podem usar critérios de Verekay, que também é super interessante, que usa só a VR, é menos propenso a erro. Você vê morfologia do QRS, você vê padrão, mas se você não tiver tempo, tiver dúvida, você considera a TV. Vamos dizer que fosse TAC supra. Esse debate sempre acontece no pronto-socorro. Pode ser supra, pode ser ventricular. Com instabilidade hemodinâmica é igual a cardioversão elétrica. Você não tem tempo de mexer mais nada. O debate é acadêmico. Registrem o eletro, se possível, isso é interessante. Se não conseguir, registrem a fitinha do cardioversor, entreguem para a família, fotografem.
mas instabilidade é igual a cardioversão elétrica. Porque é muito limítrofe o paciente, quando está instável, da hipóxia, da saturação diminuir, da PA diminuir, as coronárias começarem a ficar pouco perfundidas e ele degenerar de TV para fibrilação ventricular. Isso pode acontecer, e com a coronária mal perfundida é mais difícil de você conseguir fazer alguma coisa que você resolva a vida do paciente. Cada minuto com baixa perfusão cerebral, você diminui muito a sua chance de trazer o paciente de volta, pelo menos sem dano cerebral. Obviamente, depois da CLS, o que você vai fazer? CAT, avaliação de eletrólitos, drogas, internação em UTI, implante CDI, ablação por catéter. Fez o eletropós. Agora a gente não tem muita dúvida do motivo desse paciente estar aqui, né? Superdesnível de ST, parede inferior. Fazer o cateterismo pós parada cardíaca é um debate. Teve alguns estudos recentes, o Tomahawk e Culprit, eu acho, que colocaram resultados divergentes. Nem todo paciente pós-parada necessita de cinecoronariografia de emergência. Mas pacientes que você saiu da parada e você tem uma alteração sugestiva de isquemia, precisam. E pode parecer contrassenso. Quando você tem, isso aí funciona muito bem para lugares que você não tem o CAT, você não tem uma estrutura de hemodinâmica fácil, você tem que discutir se você vai botar o cara numa ambulância pós-parada instável ou não. Então, ainda não se chegou num consenso. Nas diretrizes eles usam bastante Tomahawk, que sugere angiografia em menos de 24 horas, mas não é necessário naquele momento. Naquele momento, você pode tratar de acordo com o melhor que você pode oferecer para o paciente naquela estrutura. Se for transferência fácil, transferência, se não trombólise, se não estabilização clínica. Dificilmente hoje você não tem um trombolítico fácil no pronto-socorro. Então, aprendam a usar, aprendam as complicações que vêm do usar e tentem fazer esse segmento pelo menos num paciente bem monitorizado. As primeiras 24, 48 horas são muito importantes. O paciente não pode ir para a enfermaria, por exemplo, com uma angioplastia, com uma coronária pendurada. Nesse caso, tinha hemodinâmica, era uma infarto coronária direita, dá para ver aqui embaixo que, não passa nada, difícil. Chegou com sucesso às 5 da manhã na UTI, amanhã o eletrologista vai discutir se justifica ou não fazer ablação, colocar CDI, tem muitas nuances nesse caso, mas vocês tiraram o paciente da emergência, o paciente está vivo, ele vai ficar vivo na UTI até se discutir o que vai se fazer depois com ele. Bom, e você vai transportar o paciente, então já não vai dormir às 5 da manhã. 6 horas da manhã chegou um outro paciente. Vocês podem provavelmente esperar a resposta na próxima aula. O Carlos vai dar uma aula muito boa de BRAD, imagino. 80 anos de idade, sonolento, mora em casa, caiu e bateu com o rosto, está sonolento, pele fria e pegajosa. Esse é o paciente de vocês. Estou saindo do ataque, mas também são 6h20 da manhã, né? A gente já está cansado. Vamos começar a diminuir um pouquinho o ritmo. Atropina, adenosina, marcapasso transvenoso ou transcutâneo. Você tem um fluxo. O fluxo medicamentoso parte da presunção de que o paciente está estável, ou pelo menos moderadamente estável. O problema da atropina é que ela abre a passagem pelo nó atrioventricular. Então, se você tem um bloqueio que é causado ou piorado pelo nó atrioventricular, ele vai permitir mais passagem. Só que ele vai aumentar a frequência, ele tira o tônus vagal, ele vai aumentar a frequência atrial também. Então, você tem um paciente com 70 de frequência atrial e 35, algo não está deixando passar. Se for o nó, ele vai para 80, 90 de frequência atrial e vai começar a subir a frequência ventricular, porque o nó está permitindo. Se for um bloqueio abaixo do nó, no feixe de His, no sistema de condução, que é o mais comum nessa idade, e é o mais comum com QRS largo, você vai abrir o nó, aumentar a frequência atrial, vai bombardear aquele ventrículo que não conseguia passar nem 35 batimentos por minuto, com uma frequência mais alta e adrenalina lá em cima. Então, você vai piorar a frequência, esse paciente aí vai instabilizar e, eventualmente, ele para. Então, a atropina não é a solução para tudo, é a solução para pacientes estáveis, e você faz a atropina com ele monitorizado e preparado para tomar mais atitudes. A pá de marcapasso transcutâneo funciona muito bem. É legal saber ajustar, porque às vezes você vai capturar, além do coração, todos os músculos da caixa torácica, dói. Então, cedem o paciente na hora de colar as pás
e já preparem um marca-passo transvenoso. Para mim, as vias mais fáceis de acesso ao marca-passo transvenoso são subclávia esquerda e jugular direito, que for mais confortável. Todos os outros fazem curvas, o catéter torce, vai para o outro lado, vai para a cava inferior. Você entra pela subclávia esquerda, ele faz uma curva que bate na parede do átrio e vai para a ponta, entrando pelo pescoço ele desce reto. Ajuda a fazer um pouquinho de curva na ponta do eletrodo, uns 3 dedos para frente, um pouquinho de curva, ele escapa um pouquinho mais da cava, ainda mais num paciente congesto. São dicas que vocês passando, vocês vão 1, 2, 3 vezes, vocês vão ver que ajudam muito. Mas assim, se preparem para o pior, porque se não acontecer, está tudo bem. Se acontecer, e se não acontecer, bom, acabou o plantão. Sucesso, parabéns, todo mundo sobreviveu, e vocês podem descansar em casa e passar para o próximo, e torcer para o próximo ter um plantão mais tranquilo. Obrigado. Obrigado, doutor Bruno. Queria convidá-lo para compor a mesa aqui conosco. Lembrar de nunca aceitar um plantão seu, né? Queria convidar também o doutor Expedito Barbosa, representante da Comissão Nacional do Médico Jovem da AMB, para compor a mesa aqui com a gente, doutor Expedito. Doutor Expedito, médico formado pela Escola Paulista de Medicina, membro da Comissão do Jovem Médico da AMB e mentor no programa de mentoria da Escola Paulista de Medicina, Unifesp. Dando continuidade, eu gostaria de convidar o doutor Carlos Eduardo Duarte para falar sobre o atendimento às bradiarritmias no pronto-socorro. Dr. Carlos é médico titular do Centro Avançado de Ritmologia e Eletrofisiologia, é eletrofisiologista do Hospital da Beneficência Portuguesa de São Paulo e assistente da Unidade Cirúrgica de Estimulação Elétrica e Marca-Passo do INCOR, da USP. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui com os senhores. E pegando o plantão aí do Dr. Bruno, vamos dar sequência a esse atendimento. Agradecer muito o convite da comissão organizadora e agradecer a atenção dos senhores. Uma plateia cheia em plena sexta de manhã é louvável. Atendimento das bradicardias, né? Lembre-se que nós estamos falando de bradiarritmias. Se for para tirar uma foto, pegar uma imagem, fixar, esse é o ponto alto da nossa conversa. É fácil, quando a gente pega lá o livro do ACLS, o próprio livro do atendimento da Sociedade Brasileira de Cardiologia, esse é o ponto alto do atendimento das bradiarritmias. Eu preciso ter ali bradiarritmias, geralmente instável e estável, como o Dr. Bruno colocou, você tem um arsenal terapêutico, mas tudo passa pelo diagnóstico. A gente precisa encarar o diagnóstico. Lembrando que a parte de arritmia é aquele capítulo do Cécio que a gente nunca abre e vai deixando. O eletrocardiograma, depois eu aprendo, né? Então, não tem como. Aqui, o eletrocardiograma, apesar de ser uma ferramenta, né, um exame complementar, quando se fala em tratamentos de arritmia, ele é ferramenta essencial. E para isso, por que o eletrocardiograma é tão difícil? Porque você tem ali uma representação gráfica, mas na sua cabeça você tem que entender o que está acontecendo na eletromecânica do coração. Então, lembrar lá da nossa fisiologia do Guyton, né, que o estímulo nasce lá no nó sinusal, caminha por esses feixes, como os senhores estão vendo, do átrio direito para o átrio esquerdo, chamado internodais, chega numa estrutura que seria esse filtro, que é o nó átrio-ventricular, que conecta o átrio ao ventrículo, e abaixo disso você tem a distribuição dessa ativação elétrica para ambos os ventrículos. E quando você precisa entender esse sistema de condução, você precisa só entender o comportamento das células. Então, por isso, a fisiologia e a nossa área de atuação, eletrofisiologia. Você tem que estar ciente dessa questão fisiológica de cada célula e como ela se comporta. Então, o nó sinusal, a gente sabe que é o nosso marca-passo natural, então ele manda
a nossa onda P. Então, vocês notam a representação no canto superior da tela, o eletrocardiograma e aquilo como acontece. Eventualmente, vocês vão estar diante dessa situação. Então, o que aconteceu? O estímulo ainda nasce do nó sinusal, ainda vai para o nó atrioventricular, desce para os ventrículos direito e esquerdo, porém de uma forma mais lenta. E aqui já começa o nosso desafio. Nós estamos falando de uma bradicardia ou de uma bradiarritmia? Então, a bradicardia você vai levar em consideração desde que você tenha associação de sintomas. E, às vezes, é muito difícil você ter sintomas, você correlacionar, geralmente, pacientes mais idosos, em que ele vai diminuindo a frequência ao longo da sua vida. A gente nasce com a frequência de 150 e vai envelhecendo e essa curva vai diminuindo. Olha, doutor, eu estou aqui com a minha frequência em 35, meu eletro é uma bradicardia sinusal, eu vou à padaria e volto todo dia e não sinto nada. Só que eu ia à padaria e voltava com 15 minutos e hoje eu estou indo com meia hora. Então, muito difícil fazer esse diagnóstico. E, às vezes, o vozinho vai estar lá na frente de vocês no pronto-socorro, simplesmente porque o neto ganhou um Apple Watch, né, fez a medida da frequência do vô e, não, vamos para o pronto-socorro agora. Principalmente quando a gente está no começo da medicina, né? Então, você fez, não, estamos aqui uma bradicardia, está abaixo de 60, vamos agora para o pronto-socorro. Então, essa distinção, que seria a doença do nó sinusal, raramente são casos que vocês vão precisar tratar lá no pronto-socorro, porém, pode acontecer nessas situações. Nesse caso em especial, o paciente está estável, assintomático, medida de relógio, mandar ambulatorialmente para o especialista. Na sequência, eu quero apresentar para vocês, essa é uma situação mais comum. O coração está lento e vocês notam que o estímulo elétrico não está nascendo mais lá do nó sinusal. Essa é uma situação que vocês estão olhando um QRS mais largo, um QRS lento, e você tem que imaginar que esse foco de escape está abaixo do nó sinusal. E quanto mais largo esse foco, esse QRS estiver, mais baixo na hierarquia do coração esse estímulo está assumindo o ritmo cardíaco. E aqui, o que acontece? Sumiu a onda P. O QRS está largo. Tem que estar pensando em distúrbios eletrolíticos. Então, no pronto-socorro, você vai monitorizar, checar se está estável ou não, proteger o paciente e correr logo com as medidas e laboratorial de emergência para esse paciente. Na maioria das vezes, distúrbio de potássio, distúrbio de cálcio, que está relacionado a esse tipo de ritmo. E você vai corrigir esse distúrbio eletrolítico, o nó sinusal vai acordar e tudo vai se restabelecer. Aqui já é uma outra situação. Como os senhores notem, o ritmo está saindo bonitinho lá do nó sinusal lá de cima, porém, ao chegar naquela estrutura no meio do coração, vocês notem um atraso. Esse atraso, o mouse não passa lá, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui um apontador laser, aqui. Ótimo, obrigado. Então, aqui, saiu do nó sinusal, então a gente olha aqui a nossa onda P bonitinha, está descendo pelos feixes internodais, chega no nó atrioventricular e nós temos esse atraso de condução. Logo, esse estímulo do átrio até o ventrículo, nós estamos aqui demorando essa passagem, demorando essa passagem, demorando essa passagem. O diagnóstico aqui é o quê? É um bloqueio atrioventricular, porque nós temos a dificuldade de passagem exatamente no nó atrioventricular de primeiro grau. Então, esse bloqueio atrioventricular de primeiro grau, normalmente, quando vocês atendem como primeiro atendimento, é interessante vocês pensarem, esse bloqueio ele é estrutural, eu tenho um defeito no nó atrioventricular,
ou ele é um bloqueio funcional. Então, por exemplo, se você estiver diante de um paciente com hipertensão intracraniana, por qualquer motivo, queixas neurológicas, às vezes o tônus vagal está aumentado e esse tônus vagal pode estar causando isso daqui. Ou não, um paciente que tinha um eletro, e esse eletro prévio você nota que não tinha isso, há 2 anos atrás vem aumentando, e esse bloqueio progressivamente vai acontecendo. Muito provavelmente esse é um defeito estrutural do nó atrioventricular. E aqui, no momento do seu diagnóstico inicial, você, ao fazer uma atropina, você resolve essa parada. Porque se você fizer uma atropina e esse bloqueio encurtar, muito provavelmente é um bloqueio funcional. Esse atraso está acontecendo de forma secundária, não primária. Agora, se você fez uma atropina, como o próprio Dr. Bruno havia nos alertado, você pode até piorar esse grau de bloqueio, porque a frequência sinusal aumenta, mas o defeito ainda continua estrutural. Essa dificuldade pode acontecer de forma que eu possa passar para um segundo estágio, em que esse bloqueio ele possa, inclusive, piorar o seu grau de bloqueio. Então, como vocês estão notando aqui, esse é aquela velha historinha dos nossos professores de eletro, né? O aluno que chega inicialmente no horário, depois ele vai atrasando até o dia que falta. Nós estamos diante aqui de um bloqueio atrioventricular do 2º grau, do tipo Wenckebach. É o comportamento desse tipo das células do nó atrioventricular. Mais uma vez, assim como o anterior, na maioria das vezes são bloqueios funcionais. E a atropina aqui, vocês notem mais uma vez falando em atropina, pode ser o diferencial do seu diagnóstico. Você fez a atropina e esse comportamento sumiu, desapareceu, mais uma vez nós estamos diante de um bloqueio funcional. Esses pacientes, eventualmente, não é o caso do pronto-socorro, mas no seu consultório, quando você colocou numa esteira, ele acaba melhorando, faz mais ou menos o efeito da atropina, você tira o efeito vagolítico. Você fez a atropina e, neste caso, estava, se vocês notarem aqui, 1, 2, 3, bloqueia. Então, é o chamado bloqueio 3 ondas P's para cada 2 QRS. Esse bloqueio 3 para 2 evoluiu para um bloqueio 2 para 1. Então, piorou. Muito provavelmente você vai estar com doença estrutural nessa região. Então, vocês notam, um passa, o outro bloqueia, um passa e outro bloqueia. Portanto, a atropina nos algoritmos do tratamento da Brades arritmias tem um papel também diagnóstico. Você pode utilizá-la como manobra diagnóstica. Eu estou com dúvida, eu quero saber do que se trata. Vou me preocupar ou não? Então, por isso que ela acaba sendo a primeira linha. Não é só para você tratar o doente, mas também para sair com o diagnóstico. E assim, e por fim, algo mais crítico que a gente pode acontecer é quando esse bloqueio estrutural chega a um ponto de que o estímulo está totalmente bloqueado nessa região. Então, nós temos aqui o bloqueio atrioventricular de 3º grau ou o bloqueio atrioventricular total. Portanto, voltando ao nosso algoritmo inicial, as bradiarritmias, a gente aprendeu a fazer o diagnóstico, a atropina te ajudou, e esse arsenal terapêutico, se a coisa está mais séria, nós vamos aqui para o tratamento não medicamentoso. E é isso que eu quero aprender. Eu peguei um plantão no pronto-socorro, eu quero saber passar um marca-passo transcutâneo. E isso é extremamente facilitado com os equipamentos atuais. A primeira coisa, quando chegar no plantão, é identificar se o desfibrilador que vocês têm em sala está compatível com a pá do marca-passo transcutâneo. Se você perguntar isso, a enfermeira já vai falar, esse pessoal aqui é diferente. Então, eu quero olhar o meu desfibrilador. A pá do transcutâneo, ela é compatível com o meu desfibrilador que eu tenho?
eu tenho os meus eletrodos, os cabos estão tudo certinho, e como o Dr. Bruno ressaltou, é interessante a gente, quando for utilizar o transcutâneo, fazer a medicação analgésica, estar com isso à sua disposição. Então, geralmente, os equipamentos, quando tem essa disponibilidade de marca-passo transcutâneo, tem um botãozinho aqui chamado marca-passo. Tá? Então, você tem, geralmente, muito próximo aqui ao botão em que a gente seleciona a carga para uma desfibrilação e pede para olhar se aquela pá está compatível com o seu desfibrilador. Por quê? Às vezes o hospital investe no desfibrilador, mas na hora de quem vai comprar o insumo, não lembra que aquele desfibrilador precisa desse insumo. Isso é algo que a gente poderia pensar que precisaria ser uma conexão universal, mas nem sempre é assim. Quando vocês forem utilizar o marca-passo transvenoso, o transcutâneo, quando eu entender que a questão é grave, é séria, meu paciente pode instabilizar ou ter um risco de assistolia imediato, vocês vão posicionar essas pás. E o racional do posicionamento dessas pás é entender que a corrente vai passar, o estímulo elétrico vai passar entre as duas pás. É uma ida e um retorno. Logo, você tem que posicionar anatomicamente de forma que o seu coração fique no meio. Então, por isso que mentalmente vocês precisam colocar as pás desta forma. E, normalmente, isso vem aqui já uma orientação bem fácil nas próprias pás do transcutâneo. Isso não acontece quando eu estou diante do pediátrico. O pediátrico a gente coloca diferente, até pelos tamanhos das pás, a gente coloca o coração no meio, só que no eixo antero-posterior. E se eventualmente o meu adulto for muito obeso, tem dificuldade nessas pás, eu também posso me utilizar, assim como no pediátrico, o diâmetro antero-posterior do que esse diâmetro. Uma vez que você identificou, conectou a pá bonitinha, colocou no tórax adequadamente, você tem essas telas, que aqui está a energia em miliampere que vocês vão colocar e a frequência desejada. Como eu havia dito, se a gente está dando energia, entregando choque, isso pode ser doloroso. Então, você pode começar uma estratégia, começar devagarzinho, aumentando e ver o momento que isso incomoda, ou numa emergência, paciente instável, você começa de cima para baixo, a maior energia vem diminuindo, tá certo? Portanto, voltando aqui, dentro do nosso algoritmo, ainda não medicamentoso, eu não tenho a pá do transcutâneo, não funcionou, meu paciente não suportou, ou eu estabilizei com o transcutâneo, eu preciso seguir adiante, eu preciso passar o transvenoso. O marca-passo transvenoso, a gente pode, preferencialmente, acesso subclave esquerda, primeiro, que é o mais fácil, é rápido, a curvatura dessa ida do eletrodo para o ventrículo é facilitada pela própria anatomia e você não opta pelo subclávia direita, porque você teria que fazer 1, 2 curvas para entrar para o ventrículo, caso vocês tenham que fazer isso à beira-leito. Normalmente, isso hoje, como a gente tem a disponibilidade, a maioria dos hospitais, hemodinâmica, um arco cirúrgico, isso vai acabar sendo executado pelo especialista. Então, a gente, sempre que possível, você tem a passagem transvenoso sob visualização. Porém, não, doutor, eu não tenho capacidade de fazer isso, eu não tenho esse recurso, a gente pode se utilizar do eletrocardiograma para tal. O importante é que, uma vez impactado o teu eletrodo, você não pode ter isso, espícula sem comando. Isso é uma disfunção do teu marca-passo. O paciente vai estar mandando espícula, não frequentemente o seu monitor da emergência vai estar contando essas espículas e você precisa checar exatamente se a atividade elétrica está sendo correspondida com o pulso.
Então, a onda de pulso do oxímetro tem que estar exatamente da mesma forma que a onda contada pelo eletrocardiograma. Isso é uma disfunção. Na maioria das vezes é só aumentar a energia. Outras vezes vocês têm que reposicionar esse eletrodo transvenoso. Uma outra disfunção é essa. Está comandando bonitinho, mas quando vem algum ritmo, algum batimento do paciente, ele não enxerga e manda uma espícula. E ao mandar essa espícula em cima da onda T, nós temos um risco de desenvolver aqui uma fibrilação ventricular pelo fenômeno R sobre T. Então, também é uma disfunção que a gente precisa diagnosticar. Esses ajustes, normalmente, são facilmente ajustáveis na sensibilidade e na energia do estímulo, que isso cabe uma discussão à parte. E eu preciso mostrar para os senhores, a disposição dos pronto-socorros, geralmente você tem esse tipo de dispositivo com balão, que você vai aproveitar o fluxo sanguíneo para impactar no ventrículo direito. Esse outro, que o maior risco da passagem é a perfuração, por isso que a gente opta sempre por uma passagem sob visualização. E não infrequentemente, quando o especialista vem, ele coloca um eletrodo, às vezes, de marca-passo definitivo como provisório, até se resolver alguns casos. Quais são as vantagens? Que a gente tem aqui uma fixação ativa, a chance de deslocar é menor, e o eletrodo ele não é tão duro, ele é mais maleável. Por fim, o arsenal medicamentoso, que não são muitos, são os medicamentos de ação vagolítica, atropina, ação simpática, dopamina, norepinefrina e afins, e alguns outros. Esses algoritmos são facilmente disponibilizados por todas as sociedades, então vocês notem o ABCD certinho, proteção do meu paciente, atropina, se não responde, considerar esses remédios adrenérgicos. E, finalizando, pessoal, eu diria que o diagnóstico é o principal fator, está na hora de pegar o livro de eletro, entender toda essa fisiologia celular e como vocês vão enxergar isso no pronto-socorro. Na dúvida, proteja o seu paciente, e quando se fala em proteção na bradiarritmia, pelo menos colhe as pás. Quando a gente chegar no pronto-socorro para avaliar como especialista, está lá com a pá colada bonitinho, qualquer anormalidade, vocês, principalmente, é só apenas ligar o dispositivo. E o nosso arsenal, nesse cenário, são drogas, o transcutâneo e o transvenoso. Obrigado. Obrigado, Dr. Carlos Eduardo. Queria convidá-lo para compor a mesa. Queria convidar também a doutora Indaliz Epifânio. A doutora Indaliz, ela é graduada em residência médica em cardiologia pela Faculdade de Medicina da Unesp, Botucatu, tem especialização em arritmologia clínica pelo INCOR, da Faculdade de Medicina da USP, é médica cardiologista do Hospital Israelita Albert Einstein e é responsável pelo serviço de tilt teste no Hospital São Luís Itaim. Vai falar sobre o paciente com síncope no pronto-socorro. Obrigado, doutora Indaliz. Obrigada pelo convite da comissão organizadora e pela presença de todos vocês aqui. Bom dia. Então, a síncope no pronto-socorro sempre é um desafio. Primeiro, eu tenho que saber a definição de síncope. A síncope ela é caracterizada por uma perda transitória da consciência, cujo mecanismo presumível é o hipofluxo sanguíneo cerebral. E tem uma perda de tônus postural associada. Ela geralmente tem um início rápido, ela tem uma curta duração e uma recuperação espontânea. Aqui eu tenho um exemplo de um menino que estava em ortostase, você percebe que ele tem algum mal-estar, ele cai, perde o tônus postural, perde a consciência,
mas ele logo recupera. Você vê ele levantando. A síncope é um diagnóstico sindrômico, né? Então, ela tem uma incidência de 6 a cada 1.000 pacientes por ano. A apresentação nos pronto-socorros depende da literatura, mas em torno de 3% dos casos no pronto-socorro de atendimento são síncopes. Então, o que é importante? A gente vê que toda síncope é uma perda de consciência, mas nem toda perda de consciência é síncope. Então, ela pode, se ela for uma perda de consciência transitória, ela pode ser traumática, após bater a cabeça, ou não traumática. Dentre as não traumáticas, eu tenho as síncopes por hipofluxo cerebral, e eu tenho outras causas como neurológicas, psicogênicas, vai ser diagnóstico de exclusão, eu nunca penso nisso em primeira instância. E é importante saber que é comum confundir, né? Então, 20 a 30% dos pacientes com epilepsia têm síncope, e muitas vezes eles estão tomando anticonvulsivantes de uma forma inadequada, que pode até piorar o quadro. Então, a gente tem que esmiuçar e tentar definir esses diagnósticos. Eu tenho outras causas de perdas de consciência, pode ser por distúrbios metabólicos, traumáticos, sangramentos intracranianos, e quedas, né? Idosos, é muito comum, chegou um paciente com fratura de fêmur porque ele caiu. Vale a pena o clínico dar uma olhada? Ele caiu mesmo ou será que foi uma perda de consciência? Porque às vezes o idoso não consegue reconhecer. Aqui tem uma tabelinha tentando diferenciar alguns sintomas clínicos entre síncope e epilepsia. Geralmente, a epilepsia pode ter uma aura, né? Então, o paciente, antes de perder a consciência, ele tem uma sensação de um gosto diferente, um cheiro diferente. Na síncope, isso não ocorre. Na síncope, eu posso ter alguns movimentos tônicos, mas isso são rápidos. Às vezes, o paciente fala, ele convulsionou, mas eu tenho que caracterizar melhor. A convulsão, geralmente, ela é mais prolongada, ela tem movimento tônico, clônico. E uma das coisas que, estou muito na dúvida, no laboratorial, às vezes, na epilepsia, pela movimentação, você pode ter lesão de célula muscular e sub-CPK e lactato. Mas vamos falar agora de síncope. Eu estabeleci que o mecanismo central é por hipofluxo sanguíneo cerebral presumível. Então, todas as síncopes, aqui no centro desse gráfico, eu vejo que o mecanismo é uma diminuição no fluxo sanguíneo cerebral. Isso pode ser por uma diminuição do débito cardíaco, aqui em azul mais lateral, ou por diminuição da resistência vascular periférica. Quando eu tenho uma diminuição do débito cardíaco, isso pode ser por uma doença cardíaca estrutural, arrítmica, ou ele pode ser porque esse paciente está desidratado, ele diminuiu o retorno venoso, aqui embaixo em amarelinho, ou pode ser uma causa reflexa. Nos casos de diminuição de reserva de contração periférica vascular, eu tenho as insuficiências autonômicas, né? Algumas doenças como Parkinson, diabetes, podem dar essa desautonomia e diminuição da resistência vascular periférica, e algumas drogas. Lembrar, por exemplo, que medicações que são usadas para próstatas, para hipertrofia prostática, agem em receptor que causam essa vasodilatação periférica. E aí, quais são as principais causas de síncope aqui em decrescentes? Eu tenho as síncopes reflexas, neuromediadas, seja o reflexo vasovagal, seja a hipersensibilidade do seio carotídeo. Eu tenho, em segundo lugar de prevalência, as síncopes por desautonomia, por hipotensão postural, quando eu tenho uma queda da pressão sistólica maior que 20 milímetros, quando esse paciente sai da posição deitada para ortostase. Nos primeiros 3 minutos é a clássica, ou uma queda de 10 milímetros da diastólica. Eu posso ter as causas cardíacas arrítmicas, seja a BRAD, como o Dr. Carlos falou muito bem, sejam as TACs, como o Dr. Bruno já me ajudou aqui na apresentação.
Eu tenho doenças cardíacas estruturais, que incluem isquemia, doenças valvares, tipo estenose aórtica obstrutiva, uma cardiomiopatia hipertrófica com obstrução de via de saída, e as mais raras, as cerebrovasculares, com síndromes de roubo de fluxo. Então, vocês estão vendo que eu tenho um amplo espectro de apresentação dessa síndrome síncope. Pode ser desde um quadro benigno até um quadro que pode ser um primeiro marcador que esse paciente está em risco de ter uma morte súbita, né? E eu tenho que tentar caracterizar melhor para poder definir a melhor conduta e tratamento para esse paciente. Aqui tem um estudo clássico de Framingham. Eu tenho a curva de sobrevida, né, de uma população que foi acompanhada por 20 anos. Então, em preto, eu vejo a população normal, a curva de sobrevida. Em amarelinho, as causas vasovagais. Você vê que não tem uma diferença de sobrevida, não tem um risco maior de mortalidade. Aqui em vermelho, eu tenho as causas cardiológicas. Eu vejo claramente que eu tenho maior risco de mortalidade nessa população. E aqui no meio eu tenho as causas neurológicas e as causas indeterminadas. Às vezes, para o especialista, é difícil de você definir a causa de síncope. E a gente precisa de um arsenal para tentar identificar. Então, ponham como síncope indeterminada, porque isso vai fazer isso vocês buscarem quando vocês não tiverem certeza. O que vai me ajudar a diferenciar? Isso eu queria que vocês lembrassem sempre. É uma tríade que compõe uma anamnese bem feita e que às vezes demora tempo, mas eu tenho que caracterizar, né? Muitas vezes o paciente chega e fala: eu tive uma convulsão, ou eu tive uma perda de consciência, um desmaio. Isso só não é suficiente para vocês. A gente vai ter que caracterizar o que é esse desmaio. O exame físico, com ausculta, ver se tem sopros, com medida de pressão, é super importante, sempre que possível, medir em DDH e medir nos primeiros 3 minutos de ortostase para eu ver se tem hipotensão postural. Muitas vezes eu faço o diagnóstico aí. E o eletrocardiograma. Fatores precipitantes de síncopes, né? Isso teve calor, teve ambiente abafado, teve esporte, exercício. Quais as características dos pródromos antes de desmaiar? Foi náusea, foi vômito, foi palidez ou foi palpitação, dor precordial? Como eu recupero? Eu recupero rápido ou eu fico muito sonolento, né, uma sonolência de cefaleia? Isso vai falar mais a favor de não ser uma síncope, ser um quadro, por exemplo, de neurológico. E que medicações eu uso? Super importante eu pegar a lista de medicações. Diurético, né? Eu tenho diminuição da volemia, diminuição do retorno venoso e pode ser uma causa de síncope. Medicações pró-arrítmicas. Às vezes eu estou tratando uma arritmia, mas eu estou dando uma amiodarona que pode estar sendo pró-arrítmica, ou causando bradicardia, como beta-bloqueador. Medicações para próstata, como eu comentei. Então, quais as características que vai me ajudar a diferenciar se eu tenho um quadro de uma síncope não cardíaca, desautonômica vasovagal, ou de uma síncope cardíaca? Primeiro, se eu tenho tontura, calor, náusea, sudorese precedendo o quadro, isso sugere mais um vasovagal. Se às vezes é aquela síncope desliga-liga, né? O paciente não tem pródromos, isso pode ser um indício de uma arritmia súbita e pensar numa síncope cardíaca. Ou palpitação, ou dor torácica. É lógico que existe uma interseção aí no meio, mas esse é o padrão clássico. Situações de desencadear. Os pacientes com, às vezes, tive um susto, uma emoção forte, estou em pé por tempo prolongado, pós-exercício físico, calor. Pelo contrário, aqueles pacientes com risco de síncope cardíaca, durante exercício físico, estou correndo e tenho uma síncope. Isso é um sinal de alerta que pode ser uma doença cardíaca estrutural, né? Se ter doença cardíaca estrutural é mais a favor de ser uma síncope cardíaca, e a presença de morte súbita na família é um outro fator que eu tenho que sempre perguntar ativamente. Eu tenho história de morte súbita antes dos 50 anos na família? Pode ser um marcador de risco.
Então, o exame físico, como eu comentei, e aí a gente vai para o eletrocardiograma. Eu posso estar diante de um paciente jovem que chegou com uma síncope, estava numa festa, num ambiente abafado, tinha bebido álcool, bebido pouca água, e ele tem um eletrocardiograma que eu vejo normal, cada QRS estreito, precedendo uma onda P. Isso pode ser um quadro vasovagal. Por outro lado, eu também posso ter eletrocardiogramas normais em pacientes com síncopes de origem cardíaca, e eu preciso esmiuçar isso melhor. Agora, chegou um paciente mais idoso com um bloqueio de ramo esquerdo. Isso aqui não é diagnóstico de síncope, né? O bloqueio de ramo esquerdo, por si só, não causa síncope. Mas será que ele está fazendo um bloqueio mais avançado, transitoriamente? Então, já é um sinal de alerta. Aqui, como o Dr. Carlos mostrou, um bloqueio 2:1, né? Então, com isso, provavelmente esse paciente tem períodos que ele está fazendo bloqueios mais avançados. Às vezes, pode fazer 3:1, 4:1, pausas grandes, e aí eu posso ter a síncope. Aqui, eu tenho um eletrocardiograma, que parece uma bradicardia sinusal, mas o que me chama a atenção? A repolarização ventricular. Eu tenho um intervalo QT aumentado, acima aqui, mais de 500 milissegundos. Isso pode ser um QT longo congênito ou adquirido. Eu tenho no QT longo o coração estruturalmente normal de anatomia, mas é uma canulopatia, que facilita um tipo de arritmia que a gente chama de torsade de Pointes, que pode ser letal, né? Aqui a gente vê o que pode acontecer nos pacientes com QT longo. Aqui eu tenho uma taquicardia de QRS largo, compatível com uma taquicardia ventricular. Aqui eu fiz o diagnóstico de síncope, e aí eu vou tratar especificamente. Ou eu passo a ter uma condição diferente. Aqui em V1, V2 e V3, vocês veem um supra de ST, mas com essa corcavinha para baixo, que é o padrão típico de Brugada. Brugada também é uma canulopatia, que tem o coração estruturalmente normal no ecocardiograma. Essa manifestação pode ser transitória, então pode chegar um paciente com febre no pronto-socorro, que tem história de morte súbita familiar, e aí ele teve uma síncope durante a febre. Também pode dar uma taquicardia ventricular com risco de morte. E aí, como eu vou diferenciar? Vocês falam, estou aqui na emergência. O eletro não me ajudou muito a fazer o diagnóstico, o quadro clínico me deixa em dúvida. Como eu vou investigar esse paciente? Quem são os pacientes que eu preciso internar? Tem vários scores de risco, eu trouxe 2 para vocês, o ACE e o Risk Score. Esse aqui é fácil de a gente lembrar. Então, paciente idoso maior que 65 anos ganha 1 ponto. Paciente que já tem uma história de cardiopatia estrutural, já teve infarto, tem insuficiência cardíaca, ganha 1 ponto. Aqueles que têm síncope, desliga, né, que o início é muito rápido, por exemplo, numa taquicardia ventricular, ele tem um baixo débito súbito e ele perde a consciência antes de perceber a palpitação, então ganha mais 1 ponto. E ele tem um eletrocardiograma que não me faz o diagnóstico preciso, mas ele é já um eletroalterado. E cada um ganha 1 ponto. A gente vê aqui a chance de mortalidade em 1 ano chega a 57% daqueles pacientes que têm 4 pontos. E a gente vê que aumenta abruptamente a partir de 2 pontos. Então, esses pacientes com score de risco maior que 2 são aqueles pacientes que eu vou precisar internar para uma investigação futura. Aqueles pacientes de baixo risco, 0, 1 ponto, eu posso fazer orientações gerais e um acompanhamento ambulatorial. Desculpa. O IGES Score é um outro score que leva em conta se o paciente teve palpitação, aí você vê que ele já ganha 4 pontos, se tem uma eletroanormal ou cardiopatia estrutural, se foi durante o esforço a síncope, se foi deitado, né, síncope deitado, sem o efeito gravitacional das medidas posturais, são outros fatores de risco. Por outro lado, se ele teve um fator predisponente de náusea, enjoo, calor antes, parece um quadro mais autonômico, eu tiro 1 ponto, é um fator benigno, e esses sintomas autonômicos é outro ponto, né? E fatores predisponentes ambiente abafado, desidratação. Pacientes com um score maior que 3,
eles necessitam ser internados para uma investigação cardiológica mais definida, e aqueles pacientes com score menor que 3, eu vou dar as orientações gerais. Posso hidratar o paciente, né, no pronto-socorro, pensando que é um quadro autonômico, vasovagal, e aí orientação, hidratação oral, evitar os fatores de risco, meia elástica, as medidas gerais para desautonomia, e eu posso encaminhar para o especialista. Então, todos os pacientes com alto risco, esses scores elevados vão internar, baixo risco eu posso dar alta, e aqueles pacientes que eu fico em dúvida, mas já tenho uma pontuação elevada, eu vou internar para investigação. Então, essa é a avaliação inicial. E o que o especialista vai fazer? O ecocardiograma vai fazer parte? Vai, mas ele vai fazer diagnóstico numa porcentagem muito pequena dos pacientes, em torno de 1% dos pacientes. Aqui eu vejo claramente um septo interventricular aumentado, pode ser uma cardiopatia hipertrófica com obstrução de via de saída, e aí eu posso fazer o diagnóstico. Mas muitos ecos não vão ter alteração. O teste ergométrico, né, uma síncope no esforço, eu vou pôr esse paciente no teste ergométrico, no eletro de base ele pode estar o eletro normal. Quando ele começa a fazer exercício, eu vejo uma taquicardia ventricular bidirecional. Isso aqui é compatível com uma canulopatia também chamada taquicardia ventricular catecolaminérgica, que tem risco de morte. Então, aqui eu faço o diagnóstico. Eu tenho as monitorizações eletrocardiográficas mais prolongadas, o mais comum, o Holter de 24 horas. Quando as crises são frequentes, eu posso pegar. Mas com eventos mais raros, eu vou precisar de uma monitorização mais prolongada. Eu tenho um monitor de eventos externo, que dá para o paciente ficar 15 dias, tenho 30 dias, e tenho, para aquelas síncopes muito esporádicas, que eu já fiz toda a investigação, não cheguei no quadro, o monitor implantável, que é tipo um pendrivezinho, ele é muito pequenininho, eu ponho no subcutâneo, ele vai fazer o eletrocardiograma endocavitário, e na hora que tiver o evento, eu posso fazer o diagnóstico. Não, toda a avaliação estrutural desse paciente é normal, né? Então, esse paciente, eu tenho sempre, antes do tilt test, descartar a doença estrutural. E aí, descartei, eu sugere um quadro desautonômico, eu ponho esse paciente no teste de inclinação ortostática, eu vejo que aqui está o período do paciente ainda deitado, quando eu inclino a maca, eu tenho um incremento fisiológico da frequência cardíaca. O paciente começa a ter sintomas, eu percebo que essa frequência cardíaca começa a subir um pouquinho mais, mas, de repente, ela tem uma queda abrupta, junto com uma queda abrupta da pressão arterial aqui embaixo, e aí eu tenho um teste positivo para vasovagal, aqui resposta mista. O estudo eletrofisiológico, eu vou reservar para aqueles pacientes que têm uma cardiopatia estrutural, então com uma síncope de origem indeterminada, que eu posso identificar ataque, ou menos frequente as bradiarritmias, mas eu posso abrir mão desse exame. E como eu vou tratar? Sempre pensar em tratar a causa de base. Então, eu sempre vou ter que perseguir qual é o diagnóstico definitivo, para identificar se ele tem indicação de terapia medicamentosa, se ele tem indicação de reabilitação autonômica nos casos vasovagais, evitar os fatores predisponentes, naqueles que têm risco de morte súbita, um implante de CDI, ou marca-passo naqueles de bradiarritmia. É isso. Excelente. Então, teremos 35 minutos para as discussões. Doutor Expedito. Bom dia, pessoal. Tudo jóia? Recebemos aqui 3 perguntas. Gostaria que vocês abrissem o aplicativo de vocês do Congresso, entrassem no dia de hoje, no auditório 6, e descessem um pouquinho. Vai aparecer o perfil de todo mundo aqui da mesa, e lá no final vai ter uma opção para perguntas. Mandem as perguntas de vocês, por gentileza, pelo aplicativo, tá bom? Eu vou estar lendo por aqui. Já recebi 3, aguardo as demais. Combinado? Eu gostaria também de dar uma indicação de um livro chamado Interpretação Rápida do ECG, do Dale Dubin. Eu sei que tem muitos acadêmicos, estudantes aqui, e esse livro ele é muito precioso pela forma didática que ele ensina o eletrocardiograma. Então, caso vocês tenham dificuldades ou tenham sentido que precisa aprofundar, esse livro é excelente. Doutor...
Você tem as perguntas, Expedito? Tá? Parece que tem 3, acho que você... A primeira é: em uma UBS, em quais situações devo encaminhar a emergência? Isso seria um médico generalista, eu acredito, né? Quais são as emergências cardiológicas? Vou começar em ordem. Bom, pensando em taquiarritmias, qualquer frequência cardíaca anormalmente elevada, ela tem um custo. Você começa primeiro congestão, então primeiro avaliar a parte pulmonar do paciente. Antes da congestão, ou em paralelo, começam os sintomas. Você pode conversar com o paciente se o paciente estiver com sintomas sugestivos de episódios de baixo débito, por exemplo, tontura, cansaço ao deambular ou síncope mesmo. Você vai ter, justifica você fazer uma avaliação no pronto-socorro. Eventualmente você tem uma causa reversível. Se você tem um início precoce, por exemplo, você tem um ponto, naquele momento eu comecei a me sentir mal e você consegue identificar isso claramente. Você teria indicação de fazer uma avaliação. O problema da parte cardiológica é que, em muitas situações, você não consegue ter um aviso prévio. Em arritmia é uma coisa muito ingrata. A gente tenta meio que prever morte súbita, prever parada cardíaca, prever... E o ambiente que a pessoa está inserida é um ambiente que flutua muito. Um paciente está estável, uma taquicardia limítrofe, uma congestão limítrofe, ele às vezes vai correr para pegar um ônibus, ou ele toma uma cerveja, ou ele faz alguma coisa que altera o ambiente dele, e naquele momento que ele está levemente compensado, ele vai descompensar. Então, se ele já deu algum alerta, ele está congesto, frequência cardíaca acima de 100, 110, na verdade a gente, por exemplo, fibrilação atrial, a gente controla até 110. Ou teve alguma história, algum relato de sintomas que sugerem que ele possa estar tendo algum baixo débito, e encaminha para emergência, pensando em TAC. Na bradicardias, eu começaria, né, então, por definição, uma frequência abaixo de 50, você poderia levantar uma luz amarela de atenção, mas começar identificando por ordem de gravidade. Eu estou com uma frequência baixa, meu eletrocardiograma tem um BAVT, então tem um BAVT, isso é emergência. Então, o BAVT pode estar estável naquela hora, mas aquele foco de escape que está mantendo o paciente bem, ele pode a qualquer momento não ter mais. Opa, não é BAVT, é um BAV de segundo grau, do tipo 2, que tem uma P que vem bonitinha conduzindo, de repente não conduz, emergência. Bloqueio ato-ventricular, de segundo grau, MOPS 1, que é o VENC, opa, isso aqui é algo que eu posso eventualmente manejar de uma forma mais tranquila. Olhar medicamento, está tomando um beta-bloqueador, um propanolol, algo que, atenolol, que está causando esse tipo de bloqueio. Bradicardia sinusal, mais ameno ainda. Então, eu pensaria, bradicardia, BAVT, bloqueio ato segundo grau do tipo 2, emergência mesmo que o paciente esteve estável. Eu acho que na UBS, para você triar, primeiro sintomas do paciente, né? Estou com dor torácica, uma dor de forte intensidade, em queimação, um aperto, um fator de alerta. Palpitação taquicárdica. Tive uma síncope, e aí eu vou caracterizar essa síncope. É um paciente mais idoso, com fator de risco, já tem doença cardíaca, esse paciente tem que ser encaminhado. E os sinais vitais ali que vocês têm na hora, né? Então, frequências cardíacas muito altas ou frequências cardíacas baixas, sintomáticas, são fatores de risco. E aí, aqueles pacientes que têm a síncope, desliga-liga, não percebeu, caiu, se machucou, às vezes não se machuca, mas teve uma queda, não percebeu, já com alguma história familiar de canulopatias, de morte súbita,
ou que já tem doença, já tive infarto prévio, tenho ICC, esse paciente tem que ser encaminhado para um hospital. Se você puder fazer um eletro ali na hora, síncope, eu sempre brinco que a gente faz um trabalho de detetive, né? Porque a gente não presencia na maior parte das vezes. São poucos pacientes que têm a síncope ali monitorizado num hospital. Então, a gente tem que ser um detetive. E a gente vai ter que abrir mão do quê? Daquela anamnese bem tirada, para caracterizar os fatores de risco, do exame físico e do eletrocardiograma, se você tiver disponível na UBS, sempre faça, né? E em cardiologia, quanto mais precoce você tiver feito o eletrocardiograma, maior as suas chances de detectar e intervir precocemente. E depois isso também vai ajudar o especialista, né? Saber de onde que está vindo aquele ataque, a arritmia, isso vai mudar a conduta de tratamento. Qual a diferença entre pré-síncope, lipotimia e a diferença entre áurea e pródromo? Então, pré-síncope, o paciente não chega a perder a consciência. São aqueles pródromos que o paciente fala, eu estou com tontura, eu estou com moleza, eu estou com enjoo, eu estou com palidez. Isso são pródromos de uma pré-síncope autonômica ali, né? Qual era a outra pergunta? Lipotimia é um termo meio vago, cada um às vezes acaba caracterizando, mas tem gente que fala que lipotimia foi uma perda de consciência fugaz, tem alguns pacientes que caracteriza como essa pré-síncope. Não é um termo que eu acabo usando muito. A aura. A aura é um tipo de pródromo, né? Mas a aura é um pródromo de um quadro mais neurológico, em que eu caracterizo como um gosto, às vezes, estranho, um cheiro diferente, mesmo não estando comendo nada. Tem alguns pacientes que têm um aviso, pode ser que vai começar a desencadear. Estou com um quadro focal ali neurológico, isso pode evoluir para uma degeneração da atividade elétrica cerebral com a perda de consciência e a convulsão tônico-clônica. Então, a aura, às vezes, é aquele... eu percebo que vai começar a dar... Os pacientes que têm convulsões, epilepsias, muitas vezes começam a reconhecer, vai começar a dar. Alguns têm aquela crise de ausência antes. Então, depende de onde está esse foco epiléptico. Doutora, qual que é a sensibilidade e especificidade das duas medições da pressão no diagnóstico da hipotensão ortostática? Se o teste vier negativo, posso suspeitar de desautonomia ou tenho que investigar outras causas? Então, assim, a sensibilidade de você detectar um paciente com hipotensão postural franca no exame físico é muito alta. Tem alguns pacientes que têm uma hipotensão ortostática tardia, né, que inicialmente nos primeiros 3 minutos, que é a detecção da hipotensão postural clássica, eu posso não ter aquela queda significativa da pressão, mas no tilt eu posso ver isso, essa pressão vai caindo gradativamente e é um tipo de desautonomia e hipotensão postural tardia. Mas eu tenho uma alta chance, naqueles casos que tem hipotensão postural, de conseguir fazer algum diagnóstico no consultório, sim, sem a necessidade do tilt. Quais os tratamentos possíveis na síndrome vasovagal? Então, vamos lá. A maior parte dos pacientes com síncope vasovagal, na síncope vasovagal, você não vai pegar hipotensão ortostática, tá? São tipos diferentes de desautonomia. Ou, às vezes, eu posso ter uma associação dos dois, mas não é o clássico. Naqueles pacientes... sintomáticos em situações especiais, eu tenho, por exemplo, síncope vasovagal miccional. Alguns pacientes vão urinar à noite em pé, e aí eles podem desencadear a síncope vasovagal. Nesses pacientes é super importante, não urinem em pé à noite, né? Então, isso é um fator de reconhecer risco e evitar traumas. Então, sempre os desencadeantes é importante. Hidratação é uma das coisas que
funciona muito. Então, beber em torno de 2 litros, 2,5 litros de água por dia, líquido, é uma das coisas que ajuda. Meia elástica, exercícios de fortalecimento de musculatura. Então, na maior parte dos pacientes, a gente consegue controlar com medidas gerais. E reconhecer, começou a me dar a pré-síncope, o mal-estar, a sensação que eu vou apagar, está me dando calor, moleza. Você está em pé, deita. Eu falo, deita onde você estiver. Não dá tempo de você falar, eu vou até a minha cama. Deita no chão da sala, no chão da cozinha. Coisa, põe a perna para cima. Vocês podem fazer isso no pronto-socorro, né? Põe o paciente com a perna para cima, o Trendelenburg. Então, isso são reconhecer e abortar. E eu posso falar para o paciente, na hora que começar isso, estou no meio da rua, não vou deitar, não dá para deitar no meio da rua. Agacha. Primeiro, porque se você tiver o evento, você vai minimizar o risco de trauma, né? Na síncope vasovagal, não existe risco de mortalidade pela síncope, e sim pelo trauma que isso pode ter. E o próprio fato de você agachar, isso diminui o efeito ali da gravidade, né, da drenagem do sangue para a região do membro inferior, e você pode abortar a crise. E aquelas contramanobras, abrir e fechar a mão, né, a gente chama hand grip, abrir e fechar a mão com bastante força, cruzar uma perna contra a outra com força. A contratura muscular tem um papel no retorno venoso que pode ajudar a abortar a crise. Medicação. Medicação não é a regra, é a exceção para síncopes vasovagais. Não tem nenhuma medicação classe 1A, porque nem sempre elas são 100% efetivas. O que a gente tem para abrir mão, tem às vezes o Florinef, até conseguir fazer com que o paciente faça uma reabilitação autonômica, ganhe massa muscular e fortalecimento. Naqueles casos muito exacerbados, eu posso usar o Florinef. Lembrar que o Florinef, ele pode causar, ele faz uma retenção hídrica, né, de sódio ali, e eu posso piorar uma hipertensão em quem já tem hipertensão. Então, isso tem que ser pesado na hora de entrar. Fora do Brasil, a gente tem o Midodrine, que é um alfa-agonista periférico, que ajuda naquela resistência vascular periférica, mas, infelizmente, no Brasil, a gente não tem. Para pacientes selecionados, a gente consegue importar. No caso do uso de atropina, para diferenciar o diagnóstico, caso seja estrutural e houver piora do bloqueio AV, como proceder? Excelente pergunta. Então, primeiro, quando você fez a atropina, e lembrar que a atropina a gente pode fazer até 0,04 miligramas por quilo. Como em medicina o paciente tem 70 quilos, a gente pode chegar a 3 miligramas. Né? Então, por isso que quando vocês estão lendo lá, geralmente até 3 miligramas. Quando você faz a atropina ela tira o efeito vagotônico, acelera a frequência sinusal e vai bombardear o nó atrioventricular. Se for um defeito estrutural, esse nó atrioventricular que estava num bloqueio 3:2, vai ficar 2:1. O importante é ter calma. Se o seu QRS, o eletro, é um QRS estreito, provavelmente esse bloqueio ele ali é juncional, então a sua junção está te ajudando, tá certo? E se for um QRS largo, você tem que proteger o doente com o marca-passo transcutâneo, tá certo? Então sempre ele ajuda a fazer essa diferenciação, porque se a resposta subir a frequência ventricular, beleza, eu estou ajudando. Se não alterar a frequência ventricular, você acabou tendo o diagnóstico em mãos. Mandaram aqui um pequeno caso clínico. Paciente assintomático, sedentário, meia-idade, com frequência cardíaca de menor que 50, em achado de consulta de rotina, sem alterações no eletro, nega comorbidades e uso de medicamentos. O que devo investigar primeiro? Meia-idade quanto? Vamos com 50. 50 anos.
Então, assim, lembrar que a gente tem ali uma frequência adequada para a idade, né? Então, eventualmente, o teste de esforço é uma primeira linha de investigação. O paciente em repouso ali tem a frequência de 50, 40, mas que quando ele vai fazer o teste ergométrico, ele se responde. Lembrar que quando você tem o overtraining, você está lá a todo momento fazendo o seu exercício aeróbico, é natural você ter uma tendência de diminuição da frequência cardíaca. Mais uma vez, se essa frequência cardíaca sobe com o teste de esforço, provavelmente você está diante de uma situação normal. Se você coloca o paciente no teste de esforço e o paciente não sobe adequadamente a frequência de acordo com a sua idade, segundo aquela formulazinha 220 menos a idade é a frequência máxima para aquele paciente, você pode estar diante de uma incompetência cronotrópica. Então, o paciente não toma medicamento de forma alguma e o nó sinusal, o marca-passo natural desse paciente, não está atendendo às necessidades. Esse é um diagnóstico difícil, porque é a doença do nó sinusal, como eu havia dito. No momento em que a sua demanda não está sendo correspondida, você precisa fazer um acompanhamento de perto e, eventualmente, esse paciente vai evoluir com implante de marca-passo no futuro. Então, o primeiro passo, a doença mais frequente que nós temos, é a doença do nó sinusal. Outra coisa, o marca-passo no Brasil, a gente implanta em torno de 5 a 6 vezes menos marca-passos do que o nosso vizinho Argentina ou o próprio Comunidade Europeia e Americana. Por quê? Porque nós somos menos doentes que essas populações? Não, é porque nós temos ainda muito preconceito com marca-passo nessa situação. E é importante você estar esse acompanhamento dia após dia, porque, eventualmente, o paciente não faz a sua atividade física que tem o benefício global do exercício, porque ele não consegue. E aí, o marca-passo é a única alternativa. Com relação ao marca-passo transvenoso, que não está funcionando de forma eficiente, aqui colocaram frequência cardíaca de 30, e sem previsão de avaliação do especialista nas próximas horas, posso aplicar o transcutâneo ou devo retirar o transvenoso? O transcutâneo é a primeira linha de ação em quem não tem experiência com o transvenoso. Tá? Se não está comandando o transvenoso, ou um exemplo, na situação em que o especialista foi lá, colocou o transvenoso, deixou de funcionar, tá certo? Você coloca o transcutâneo e chama de novo, né? O transcutâneo, ele tem uma duração máxima que vocês podem estar utilizando, que é em torno de 4 horas. Por quê? Porque começa a necrosar a pele. Tá certo? Então, no transvenoso não está funcionando, a primeira coisa é ver conexão. Né? Está conectado? Não está. Se está conectado, a energia, foi alguém lá e inadvertidamente mexeu no botãozinho. Alguns marca-passos geradores de pulsos modernos, eles travam. Então, precisa ali de uma senha, alguma coisa para você mexer. Aquele, como eu mostrei, aquele modelinho mais antigo, ali esbarrou, mexeu, ele pode mudar. Às vezes não tem até aquela capinha de proteção, quebrou. Então, checar ali a energia de saída e, se não, passar o transcutâneo. Nos casos de flutter atrial e FA, existe condutas diferentes se o paciente estiver estável ou instável hemodinamicamente? Se aplica cardioversão elétrica em todos os casos ou existe prévia cardioversão medicamentosa? Legal. FA, a gente ainda está aprendendo como tratar da melhor forma. A gente chegou em alguns pontos que acho que viraram consenso. Instabilidade hemodinâmica, seja FA, flutter, TV, TAC supra, é critério de reversão o mais rápido possível, sob risco de não fazer isso e o paciente ter uma parada cardíaca. Então, está instável, cardioversão elétrica. Isso aí é a única coisa que todo mundo acho que concorda.
estando estável. Pacientes que a longo prazo ficam em ritmo sinusal têm mais benefício, menor mortalidade, menor complicação, menor número de internações por insuficiência cardíaca. Isso a gente também já encontrou. Há 18, 20 anos atrás, mais ou menos, foi publicado um estudo chamado AFIRME. O AFIRME, ele trouxe muitas informações importantes. A gente usa os critérios de anticoagulação hoje, que a gente aprendeu no AFIRME. Para a época, foi um estudo espetacular. Ele comparou você tentar manter o paciente em ritmo sinusal a todo custo contra deixar ele em fibrilação atrial. E o resultado deu um neutro, não deu diferença. E muita gente usa isso para dizer que é igual deixar o paciente em arritmia e tirar de arritmia. E não é que o resultado estava errado, mas é um resultado que depois dele, a gente aprendeu muitas nuances que a gente, olhando para esse estudo hoje, a gente consegue aprender mais ainda com ele. Os pacientes que estavam em fibrilação atrial, que se deixou só com controle de frequência cardíaca, muitos deles tinha uma porcentagem maior de pacientes anticoagulados do que o grupo que você tentou reverter a todo custo. Porque o médico achava naquela época que você podia, já que está em sinusal, você não precisa anticoagular. Então, esse grupo teve mais AVC do que o outro grupo. O grupo que terminou o segmento em fibrilação atrial, ou que ficou em fibrilação atrial ao longo do tempo, ele teve um resultado pior em relação à mortalidade e AVC, e reinternação e AVC. O grupo que tentou reverter a todo custo teve mais internação e sofreu mais efeito pró-arrítmico. Você imagina que o paciente tinha que estar em sinusal, tinha fibrilação atrial, internava, cardiovertia, aumentava a droga, voltava em fibrilação atrial, aumentava mais ainda a droga, associava, tinha mais efeito pró-arrítmico. Então, se a gente reanalisar o AFIRME, o aprendizado é você estar em ritmo sinusal sem ter um prejuízo ao paciente por essa estratégia, que é o mais importante, vale a pena. Naquela época não tinha ablação de fibrilação atrial, ou tinha uma dose, dos 7 mil pacientes do AFIRME, 14 fizeram uma ablação de fibrilação atrial. Naquela época estava começando, a gente aprendeu algumas coisas, então melhorou muito o sucesso, melhorou a segurança do procedimento. Por que eu estou falando isso e vou voltar para a emergência? Manter o paciente em ritmo sinusal sempre é interessante. Se você tiver uma estrutura para cardioverter o paciente, vamos para o paciente estável agora. Para cardioverter o paciente, você consiga, por exemplo, o paciente está bem anticoagulado por 4 semanas, por um mês. A gente usa mês aqui, semana é uma coisa que os americanos adoram usar em semanas, a gente não aprendeu isso direito e, graças a Deus, eu gosto mais dos meses, são 12 só. O paciente está um mês anticoagulado adequadamente, você sabe que ele está usando direitinho, você pode cardioverter ele de uma forma eletiva. Ele vem, é sedado, recebe o choque e vai para casa e tem que ficar mais um mês anticoagulado. Tá? Só um minuto, doutor Bruno. Esse um mês de anticoagulação pode ser NOAC ou tem que ser o Marevan mesmo? Pode ser os dois. O NOAC a gente tem um pouco menos de evidência, mas as evidências já foram se acumulando a ponto de ser suficiente. E qualquer um dos dois. Então, a gente tem que manter o paciente anticoagulado por um mês pré e pós, com qualquer estratégia que você garanta que ele está anticoagulado. Se você tiver dificuldade de fazer isso, você pode fazer um eco transesofágico no dia do procedimento, isso tem uma validade de 2 dias, véspera ou antivéspera, e você pode cardioverter com segurança, depois um mês anticoagulado. Isso é uma estratégia de manter o paciente em ritmo sinusal, seja FA ou seja Flutter. E você consegue manter ele no ritmo correto. Se você, a longo prazo, quiser discutir outras estratégias, por exemplo, ablação ou medicação, você pode discutir com o paciente depois no consultório, que acho que a emergência não é o momento ideal para ele discutir isso. O paciente tem família, tem que se programar, você tem que discutir melhor sintomas, se ele melhorou do sintoma, e a reversão para o ritmo sinusal é até uma forma boa de sentir como esse paciente está se sentindo depois que o átrio voltou a contrair. Será que para ele fez diferença? Paciente, por exemplo, com doença restritiva, cardiopatia hipertrófica ou disfunção, um pouquinho de ritmo sinusal já melhora muito a qualidade de vida. O paciente se sente mais confortável, mesmo que a frequência não tenha mudado muito, a frequência ventricular. E sobre a química ou a elétrica? A cardioversão química funciona, você tem que conhecer a forma da droga funcionar, por exemplo, você não vai cardioverter quimicamente o paciente com amiodarona antes da impregnação, que leva essas 3, 4 semanas. Então, depois de um mês, você vai estar com a expectativa dele ter revertido. Sotalol e propafenona acontecem mais rápido. Inclusive, propafenona você pode reverter quimicamente agudo. Você pode dar uma dose de 600 miligramas, 2 comprimidos de propafenona e esperar que ele reverta. Você faz um pouquinho de beta-bloqueador antes,
uma meia hora e faz propafenona e espera que ele reverta na emergência. Em 1, 2 horas, boa parte dos pacientes revertem. E você, se isso não acontecer, você pode fazer cardioversão elétrica. A estratégia que vai escolher depende muito do que você quer oferecer para o paciente. E o debate a longo prazo é muito importante, não precisa ser daquele momento. Só lembrar que a cardioversão química, ela não isenta você da proteção do cérebro, que é 1 mês de anticoagulação antes, 1 mês depois, ou o eco transesofágico até 2 dias da cardioversão. Bloqueios de ramo, bloqueios fasciculares, bloqueio atrioventricular do 1º grau, 2º grau, MOBITS 1, sem sinais de alarme ou comorbidades. Quem acompanha, o especialista ou o generalista? Excelente pergunta. Atualmente, o generalista, né? Então, quando eu coloco generalista, desde o clínico, o geriatra, o cardiologista clínico, tá? Porém, nós estamos estudando bastante os efeitos do bloqueio de ramo esquerdo, especialmente. Então, a gente sabe que o bloqueio de ramo esquerdo, ele merece uma atenção maior do que os demais tipos de bloqueio. Primeiro, né, no nosso coração nós temos, basicamente, em termos gerais, 3 fios condutores, ramo direito e o ramo esquerdo, que se divide, em tese, em linhas gerais, em 2 fascículos. Ou seja, nós temos uma condução trifásica. O bloqueio de ramo esquerdo, por si só, ele já é um bloqueio de 2 fascículos. Então, você tem apenas um fascículo. Você, literalmente, está vivendo por um fio, né? Da mesma forma que eu tenho um bloqueio de ramo direito associado a um dos fascículos do ramo esquerdo. Se você estiver com o ramo direito e bloqueado o antero superior, você tem um ramo direito com BDAS, você está vivendo somente pelo póstero inferior, e assim sucessivamente. Quando você tiver um bloqueio bifascicular, acima de bifascicular, ou um ramo esquerdo, associação de ramo direito com BDAS, ramo direito com BDPI, eu acho que já merece uma atenção especial e encaminhamento para o especialista. Como havia dito, não só pelo risco da bradicardia, BAVT e risco de marca-passo, mas também pelos prejuízos eletromecânicos, prejuízo de função ventricular, principalmente no bloqueio de ramo esquerdo. Uma parcela em torno de 10 a 20% dos pacientes com bloqueio de ramo esquerdo são bloqueios de ramo esquerdo que também pioram a função ventricular e não apenas o risco. Então, você acaba aumentando o risco desse paciente desenvolver uma insuficiência cardíaca, por exemplo. Então, eu diria que bloqueios monofasciculares, os bloqueios mais tranquilos, ainda em cargo do generalista, clínico, geriatra, cardiologista clínico, os bloqueios bifasciculares em diante, o especialista. E nós temos meios, do ponto de vista até intervencionista, estudo eletrofisiológico, teste com asmalina, que consegue determinar se aquele fio que você está sobrevivendo, ele tem uma reserva funcional e um risco menor ou não de evoluir com bloqueio e necessidade de marca-passo. Não tenho experiência em passar marca-passo transvenoso e ausência de especialista para chegar em tempo hábil. Seria imprudência passar o transvenoso mesmo sem experiência? Como devo proceder? Olha, a maior prudência seria passar o marca-passo transcutâneo. Para isso que ele foi desenvolvido. Acho que se você não tem experiência com o transvenoso, passar às cegas no desespero, você pode até causar mal, a não ser que você ganhe experiência. E para ganhar experiência, hoje, a gente tem cursos de marca-passo provisório, entender aquelas ondinhas, se guiar pelo eletrocardiograma, se guiar pelo raio-x. Então, tem alguns meios. O transcutâneo vai resolver o problema por 4 horas. Se, porventura,
o transcutâneo não está resolvendo, você tem que rever a técnica de passagem do transcutâneo. Como eu disse, a posição, colocar em outro, distúrbio eletrolítico, o que está acontecendo ali na hora. Agora, no desespero, né, dependendo da situação, você pode abrir o crânio, mas eu acho que não é o recomendável. Nosso tempo está acabando e a última pergunta é com relação ao eletrocardiograma. A pergunta se refere à dificuldade dos alunos. Na opinião dos senhores, de onde que vem essa dificuldade do eletrocardiograma e como os acadêmicos podem aprender de maneira adequada? Eu acho que, eu posso falar, nós três somos eletrociologistas ou arritmologistas, então acaba que a gente, depois de cardio, focou em arritmia. E eu faço uma meia-culpa gigante da classe que trabalha com isso, que a gente não soube se conectar com o resto dos médicos. Em algum momento, não sei qual, como era uma especialidade, é uma especialidade jovem ainda, vamos botar 30 anos de especialidade, subespecialidade, o eletrociologista começou a se isolar num canto na sala de hemodinâmica à noite, até porque era esse horário que os hemodinamicistas davam para a gente usar a sala, até hoje quase, na verdade. E a gente foi ficando mais isolado. E muitas pessoas nessa época começaram a entender esse isolamento, como uma coisa positiva. E não é. E hoje, cada vez mais, a gente está desmistificando um monte de coisa que não é vantagem uma pessoa criar um procedimento que só aquela pessoa sabe fazer ou que um grupo pequeno sabe fazer. Um amigo meu fala que o conhecimento só serve para ser compartilhado. E eu acho que isso é verdade. Tudo pode ser ensinado, tudo pode ser aprendido e todo mundo pode aprender qualquer coisa. Então, se as pessoas não conseguiram aprender, por exemplo, eletro, é porque aquela metodologia de ensino não se adequou àquela pessoa. Eu, por exemplo, gosto muito de desenhar, então eu só aprendo, eu entendo as coisas desenhando. Tem gente que usa número, tem gente que decora. Então, se aquela metodologia para a pessoa que está tentando aprender aquela coisa, não precisa ser eletro, pode ser música, piano, alemão, não sei. Se aquela metodologia não está funcionando, troca a metodologia para uma que você fique confortável, porque aprender tem que ser divertido. Eu espero que a minha aula tenha sido divertida. Eu acho que tem que ser uma coisa que seja leve, que você esteja curtindo aquilo que você está recebendo, porque senão você não aprende, você está sofrendo porque aquilo não se adequa a você. Então, você muda o professor, muda a estratégia, muda aquilo. Que não é que o professor seja ruim, mas aquela linguagem que a pessoa está falando não é a linguagem que você está ouvindo. Então, eu acho que a gente precisa reaprender a ensinar todo mundo, e quem não está aprendendo precisa escolher melhor a forma de aprendizado. Acho que é por aí, não sei se fez sentido o que eu falei. A minha opinião em relação a isso, todos nós passamos por isso. O eletrocardiograma, você consegue extrair o máximo dele à medida que você aprende cardiologia. Porque o eletrocardiograma, lembrar que no início do século passado, ele era tudo que nós temos hoje. A gente utiliza o eletrocardiograma como frequencímetro, a gente utiliza o eletrocardiograma como ressonância. Alguém olha o eletro e fala, nossa, tem uma área inativa, tem uma área de cicatriz. Utiliza o eletrocardiograma como eco. Olha, tem uma sobrecarga de ventrículo esquerdo, tem uma sobrecarga de átrio. Então, hoje eu diria que a gente conseguir determinar qual o melhor nicho do eletrocardiograma. Então, o eletrocardiograma ele pode ser um exame que teve uma enorme importância lá atrás, continua tendo, mas nós precisamos determinar qual o real papel. E quando você vai estudar eletro, parece que quando o professor acaba de dar aula, você sabe tudo, porque a maioria decoreba. Olha, D2 é assim, D3 é assim, então você fica na memória de curto prazo. Então eu concordo com o Bruno, a gente precisa melhorar a metodologia de ensino, saber o real papel que o eletro tem na medicina moderna. Eu estou usando o meu eletro como eletro, eu estou usando o eletro como eco, como ressonância, já que hoje nós temos N outras ferramentas que podem ter uma sensibilidade, especificidade até melhor que o próprio eletro.
E só complementando, gente, aquilo que a gente não entende, muitas vezes a gente não quer ver, né? Não quer, pede para quem entende. E aí a gente cria um bloqueio. Mas as coisas ficam interessantes quando a gente vai atrás. Então, vão atrás de cursos, tem tantos cursos por aí de eletrocardiograma. Eu comecei com aquele livro, eu estava lembrando o nome aqui do autor, que o Bruno me falou, Dubin, era um laranjinha. Então, ele tem o passo a passo, sabe? E aí, conforme você vai entendendo o básico, ele vai passando para a próxima lição. Então, assim, não bloqueiem, não se sintam bloqueados porque eletro é difícil, eu preciso de um cardiologista. Não, vão atrás, vocês são capazes. É só vocês irem atrás, na verdade. Obrigado. Bom, pessoal, acho que o nosso tempo já está esgotado. Eu queria agradecer imensamente a presença de todos, mais que agradecer, parabenizar ao Dr. Carlos, Dr. Bruno, Dr. Indalice pelas excelentes palestras, agradecer a nossa equipe que nos ajudou aqui a preparar e encerramos aqui essa sessão. Obrigado.